a mais uma edição do podcast Business Network. Hoje eu e minha parceira, Andréa Gimenez. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Estaremos aqui recebendo duas convidadas, participantes do grupo, mulheres incríveis, profissionais de sucesso e que têm uma missão muito importante, trabalhar a parte educacional dos imigrantes brasileiros que já moram aqui, têm seus negócios, ou dos imigrantes que querem vir para cá, para os Estados Unidos, de forma legal e em compliance. André, o que a gente pode falar dessas duas convidadas? Olha, elas estão aqui para passar muita informação para vocês, principalmente aquela pessoa que vem e não sabe que caminho tomar. Eu acho que elas vão poder ajudar vocês. Com certeza, e especialmente aqueles profissionais que já estão estruturados dentro da sua atividade, em atividade no Brasil, profissionais já graduados e que muitas vezes, por falta de informação, eles não sabem que tem a possibilidade de migrar para cá dentro da sua atividade já profissional. Nós vamos conversar agora com essa querida Silvia Goulart e Margarete Rossini. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Jack, Andréia. Silvia, é um prazer dividir a bancada com você. É muito bacana estar aqui e aproveitar essa oportunidade. Obrigada. Sem dúvida. E a minha pergunta para você, Silvia, é como que a sua chegada aqui, fala um pouco da tua história, né, de como que você identificou essa oportunidade de trabalho que você agora está se lançando e com tanto sucesso. Bom, eu vim do Brasil, onde eu sou advogada, sou formada em Direito, mestre em Direitos Humanos. Comecei a minha carreira há 14 anos como professora universitária no Brasil. Parei por questões de segurança, né, dirigi em São Paulo à noite, voltando da faculdade. Fiquei só advogando e, mais uma vez, por questões de segurança, vim parar nos Estados Unidos, como quase todos nós. Aqui, a vida acabou me levando de volta para a vida, né, para a educação. Sou professora do Valencia College, a maior faculdade aqui da região de Orlando, Community College. E lá eu fui treinada para ajudar os jovens a descobrirem que carreira seguir, quais os próximos passos na faculdade e na vida profissional. Nesse treinamento, eu descobri que o que eu gostava mesmo era de um a um, né, de pegar uma pessoa pela mão e falar quais os próximos passos para você. E principalmente o imigrante, porque ele chega aqui, ele não sabe como legalizar a situação dele como estudante, ele acha que ele só pode estudar inglês, ele não sabe como atingir os objetivos profissionais dele e, acima de tudo, se ele pode trabalhar ou não legalmente, como e quando. Então, na minha consultoria, eu tenho acesso a mais de 3.000 cursos, desde inglês até doutorado, que você imaginar eu consigo oferecer para quem precisa do visto de estudante. Muitos desses cursos com permissão de trabalho, desde o primeiro dia, em qualquer lugar. Olha só, olha a diferença que a informação, quando ela é bem direcionada, muda a realidade da pessoa, né, André? Totalmente. Vindo com uma profissional dessa, olha que maravilha. Você vem, estuda, você de repente pode trabalhar. Quanta gente vem para cá, a gente sabe, está numa condição extremamente, vamos dizer, não digo totalmente ilegal, mas eu digo assim, o seu visto não te permite um trabalho. E a pessoa pensa que chegar aqui e pode trabalhar. Não, a Silvia vai te dar toda essa orientação. Sem dúvida. E muitas vezes você já é um profissional estabelecido, né, Silvia, dentro da sua atividade. Você é um engenheiro, você é um advogado, você é um dentista. Uhum. E tantas outras profissões. E você fica, às vezes, pensando lá do lado de lá do Brasil, sem informação. Será que existe um profissional que pode atender a minha expectativa e me alinhar de acordo com o que eu já faço? Sim, existe. Nós temos muitas opções. Lógico, não são as 3.000 que permitem trabalhar. Mas, às vezes, a pessoa está vindo aqui, ela quer recomeçar também. Né? Qualquer que seja a carreira dela, às vezes ela quer mudar, o que no Brasil não é bem visto. Né? No Brasil a gente tem muito preconceito. Você está mudando de carreira porque não deu certo? E aqui não. Aqui não só isso é bem visto, como é a oportunidade da página em branco. O livro em branco que a gente está começando. Então, às vezes, se você está aqui, está aguardando um pleito imigratório, que a gente sabe que demora pelo menos 2 anos. Então, quer vir antes, tem filho pequeno, quer se adaptar, vem com visto de estudante legalmente, faz um mestrado,
que no Brasil muitas vezes você não teve tempo de fazer, ou fez há muito tempo, né? No meu caso, eu fiz mestrado há 10 anos. Por que não fazer agora um mestrado que te dá a permissão de trabalhar e no final das contas sai um valor tão próximo da escola de inglês? Se você já fala inglês, para que ficar anos e anos na escolinha? Muitas vezes é a falta de informação mesmo. Outra informação importante é a questão da regulamentação do que você pode, do que você precisa fazer, né? Aqui nos Estados Unidos, especialmente quando você tem uma empresa ou quando você quer trazer um empreendimento novo, ou trazer um produto, ou um lançamento, não é? Eu acho que a gente está com a pessoa ideal, Andréa, para falar sobre esse assunto. É a Margarete, né? Com ela que a gente precisa contar aí toda a informação que ela traz para o nosso público. Exatamente. Margarete, então fala um pouco de você, o que você faz. Eu sou paralegal, formada aqui no Valencia College, onde a Silvia já introduziu. Eu cheguei aqui em 2017, vim estudar um pouco de inglês. A ideia não era emigrar naquele momento, e eu vim descobrir toda essa oportunidade migratória já estando aqui nos Estados Unidos. Dentro do Valencia College, eu fui orientada para o curso de paralegal, e nós demos entrada, então, no nosso processo migratório. Então, a minha jornada nos Estados Unidos começou aí. O conceito de me tornar advogada nos Estados Unidos, ele depende de um mestrado ou fazer o law school outra vez. Isso dependendo do estado onde eu vou atuar. Então, o estado da Flórida, ele é muito mais rigoroso. Então, você precisa se dedicar de uma maneira muito mais concentrada nos estudos e poder ser aprovada no exame do que a gente chama OAB no Brasil, que seria a BAR, aqui nos Estados Unidos. Então, dentro desse conceito, eu desenvolvi, aproveitando um pouco da minha experiência no Brasil, com agências reguladoras, eu fundei o ano passado a The Reg House, né, a minha empresa de regulação e compliance. Então, eu entro no mercado regulado para ajudar os empresários que estão montando o negócio deles aqui a ficar em compliance com as regras do mercado. Então, a gente tem a regulação específica para se submeter ao FDA, ao TTB, que já entra a parte de bebidas alcoólicas e a parte de tabaco. O FDA é mais voltado para os alimentos, cosméticos, a indústria farmacêutica, medical device. Então, eu tenho uma série de políticas internas governamentais que o empresário que opta por trazer produtos nessa área, ele vai ter que se submeter. Isso no campo federal. Aí, no campo estadual, nós temos diversas profissões que precisam de regulamentação também. Por exemplo, a área de cosmetologia. Então, o estado da Flórida regulamenta essa atividade. A área de hotelaria, ele regulamenta. Então, as empresas têm que ser cadastradas, registradas, os donos das empresas têm que ser vinculados ao cadastro deles nesse órgão do governo, para que eles possam fluir o negócio deles, rodar o negócio deles da maneira correta e dentro da legislação. E, a partir daí, tem um acompanhamento mensal, porque todas essas atividades que estão sob a regulação do governo, eles se submetem a inspeções regulares. Então, é nesse momento que a gente entra, preparando a empresa. Então, o empresário fica tranquilo para resolver, rodar o negócio dele, e nós trabalhamos ao lado dele só com essas questões de compliance com os órgãos do governo. Margarete, uma pergunta que é muito interessante, né? Porque é extremamente técnico. Como veio também essa ideia de você se introduzir nesse mercado? Você já tinha alguma experiência no Brasil? Como que é? Conta um pouco para a gente aí da sua carreira. Eu sou advogada no Brasil, me formei em 1995, tem um pouco de tempo já. Trabalhei em São Paulo por 20 anos. E trabalhei 13 anos direto com a agência reguladora, a Agência Nacional de Saúde. E antes disso, eu trabalhei com a Agência Nacional de Transporte, a Agência Nacional do Petróleo e a Agência Nacional de Águas. Então, o espectro do direito regulatório no Brasil, a base de existência dele é do common law, é dos Estados Unidos. Então, toda a implantação que a gente teve das agências reguladoras, que começou lá atrás, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, foi baseado no direito regulatório americano. Então, eu aproveitei essa bagagem que eu tinha
enquanto eu não me torno advogada aqui, que depois a Silvia vai me ajudar nesse processo. Olha que bacana. Maravilha. Então, eu desenvolvi essa. Então, eu tenho esse ramo de atividade na The Reg House. Então, o nome da empresa é The Regulatory House. Né? E o nosso foco é esmiuçar o Código Regulatório Nacional dos Estados Unidos e no aspecto estadual da Flórida, para a gente poder auxiliar os empresários que querem crescer em conformidade com as regras dos Estados Unidos. Especialmente aqui na Flórida, certo? Especialmente na Flórida. Mas o seu trabalho, ele é direcionado somente para esse estado? Se, por exemplo, se você tiver outros empresários que queiram montar estruturas a partir da Flórida, como, por exemplo, Chicago, só um exemplo, Sim. tá? Outros estados, né? Califórnia, Boston, você pode ajudar essas pessoas? Posso ajudar, porque a maioria dessas licenças, elas são, por exemplo, o FDA, é um governo federal. Então, a licença de importador ou de distribuidor de produtos cosméticos, por exemplo, ela tem cobertura nacional. Então, quando a gente regulariza a documentação dele como um distribuidor de cosméticos, a empresa dele, originariamente, está na Flórida, aí ele vai abrir uma filial no outro estado, ou ele vai começar no outro estado. Então, nós vamos verificar o órgão regulador estadual para ver qual é a obrigação daquele estado para que ele possa se adequar. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa chega e fala, eu procuro um contador, eu abro a minha empresa e está tudo bem. E ela nem imagina que não está tudo bem. Imagina o tamanho dessas multas, das dores de cabeça que virão depois. E é muito mais acessível você entrar em contato com a Margarete do que procurar advogados especializados, que às vezes nem são tão especializados assim. E Nesse vão cobrar assunto, né? os olhos da cara para a pessoa seguir. Então, não custa, pelo menos, fazer uma consulta, perguntar, assim como você consulta o advogado na imigração, a Silvia para ver onde você vai estudar. Faz tudo direitinho na empresa também, porque a gente não conhece, a verdade é essa. Exato. Todos nós nascemos de novo aqui. E o que vai acontecer? Quando você não vai atrás da pessoa certa, além de prejuízo, você vai gastar mais tempo. Exato, Não exato. Sem dúvida. Uma coisa que eu, embora tenha formação, né, como advogada, aqui nos Estados Unidos eu oriento desde o começo. Eu não dou o legal advice, o aconselhamento jurídico. Eu desmiuço o código regulatório e falo, olha, a regra é essa, vamos fazer assim. Se no percurso existe uma necessidade por uma peculiaridade específica do que eu percebo que ali ele precisa tomar uma decisão que tem consequências jurídicas em fazer ou não fazer, aí a gente traz o advogado do estado, né? Porque dependendo do tema, eu preciso de um advogado local para que ele possa cobrir essa minha limitação até esse momento. Sem dúvida. O que a gente precisa entender é que o empreendedorismo na América, eu não posso mais falar a respeito do Brasil, que eu já estou aqui há quase 13 anos. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas é um mercado, via de regra, extremamente regulamentado. Aonde você estiver, seja na área de cosmético e beleza, Sim. seja na minha área, na área de seguros, seja na sua área de educação, seja na área de compliance. Então, a pessoa não pode vir com aquela ideia do Brasil que um só profissional vai cobrir todos os lados. Isso não é verdade. Existem várias licenças a se tirar quando você tem um estabelecimento, né? Então, realmente, a gente precisa estar bem atento a tudo. E ser bem orientado. E como a Silvia bem colocou, a questão do contador, né? A gente guarda a mesma relação, porque os brasileiros vêm para cá e vêm com o mesmo costume, com o mesmo hábito. Então, você pega um contrato social de uma empresa feito por um advogado, ele tem um escopo, ele tem um conteúdo, um peso, um valor diferente do que um contrato social feito por um contador. Então, existem as regras básicas, que a legislação, tanto no Brasil quanto aqui, define quais são as informações que precisam ter um contrato social. O contador faz assim, o advogado já faz de outra maneira. Então, e o mesmo se aplica quando você vai desenvolver o seu negócio no ambiente regulado e como que você vai tratar. Se você vai, por exemplo, você está abrindo um espaço novo, você tem a licença de zoneamento, tem de bombeiros e tem bombeiros e fire e hazards. Então, os riscos, né, de incêndio e tal.
Você sabia que o extintor de incêndio tem que ser certificado? Eu Você sabia. compra o extintor de incêndio, ele não vem certificado. Você tem Você que tem que levar Então, assim, você Não, está tem abrindo... companhias que vêm. Além da validade. Além da Não é só validade. comprar, nunca teve incêndio, vai ficar 20 anos aqui, não, né? Todo ano tem que trocar, né? Todo ano tem que renovar. Tem. Ele tem uma validade de 6 anos, mas como a licença tem validade de 1 ano, na próxima inspeção, você vai ter que pagar lá $18 mais ou menos para certificar cada extintor do seu estabelecimento. Isso eu Olha sei. só. E não é só estabelecimento, se você é empresário. Até quem tem casa de aluguel tem que ter as licenças. Que todo mundo fala, eu vou lá, eu vou comprar uma casa. E Sempre tá foi tudo um bem. negócio e da só? China. Quanta gente começou assim? Eu comecei assim, com as minhas casas de vacation. E aí você vai aprendendo que a casa tem que ter a licença. Quantas pessoas não tem jeitinho de colocar um colchãozinho a mais, o extintor. Então, tudo é regulamento. Tudo passa pela Margarete também. Isso é importantíssimo, porque a vida não é só sonho, né, aqui nos Estados Unidos. E há de se separar os processos que você tem de fazer no teu âmbito pessoal, que diz respeito à tua profissão, do tipo de business ou negócio que você está envolvido ou que você pensa em trazer. E a minha pergunta para vocês, a próxima, como é que está o perfil desse cliente brasileiro hoje, que a gente sabe que o perfil do imigrante mudou muito ao longo dos últimos 20 anos. Antigamente era um perfil muito mais, vamos dizer assim, rústico, né? Hoje em dia as pessoas estão mais gradualmente preparadas, vamos assim dizer, eu não sei se esse é o termo correto, e do ponto de vista empresarial, né? Então, como que vocês poderiam determinar isso? Nós temos muita gente, graças a Deus, a maioria que se planeja. Eu, graças a Deus, tenho pessoas que me procuram e falam, olha, o meu plano é me mudar daqui 6 meses, daqui 1 ano, e eu estou já com um advogado de imigração, eu estou me planejando, mas eu venho com visto de estudante para adiantar a minha ida, e a gente consegue escolher o curso que a pessoa quer, né, trabalhar juntos para que tudo funcione. Tem também, agora outubro eu estou nas emergências, eu falo que eu me sinto no médico, no pronto-socorro, eu estou só salvando ferida, colocando no curso que dá, fazendo as coisas acontecerem para atender esse pessoal também. Mas ainda tem um ou outro que vem e eu recebo telefonemas. Olha, eu cheguei no domingo, eu nem sabia que eu precisava de visto. Eu vim como turista, eu estou aqui em Las Vegas e aqui vou ficar. Aí me falaram que eu tinha que ligar para o advogado, que eu tinha que mudar meu status para estudante, que você que ia resolver. Então, ainda temos isso, mas a maioria, Já vem bem graças orientada. a Deus, vem tudo direitinho, com visto do Brasil, tá tudo bonitinho. Isso é muito importante. Do ponto de vista de business, como é que é hoje o perfil dessas empresas que estão vindo de lá para cá ou que estão buscando essa informação aqui? As pessoas estão melhor preparadas? Em termos de importação, as pessoas que querem fazer a internacionalização da marca deles, sim, estão mais preparadas, no sentido de, como o produto é extremamente regulado e a gente tem a alfândega, tem o CBP ali que não vai deixar entrar, ele vai pagar o período de hospedagem até ele fazer o desembaraço da mercadoria para entrar, ele já sabe que vai doer no bolso. Então, eles estão se planejando para chegar aqui já com a empresa funcionando, com a empresa com as licenças, inclusive já com um script de como será o desembaraço. A gente tem também uma alternativa que a gente costuma recomendar, que é usar a Free Trade Zone, porque você não precisa... Algumas obrigações decorrentes da importação de mercadoria, você tem que arcar com os impostos decorrentes daquela mercadoria. E os impostos, o fato gerador desse imposto, começa a correr a partir do momento que ele entra no governo, no território americano, e não a partir da venda, né? Que é, então, para alguns produtos extremamente regulados. Chegou no tabaco, por território, exemplo. já tem que pagar. Exato. Então, o que a gente trabalha? Vamos arrumar um storage numa Free Trade Zone, porque enquanto a mercadoria está lá, ele não entrou nos Estados Unidos, não está gerando a obrigação mensal, que é encaminhar relatório de produto que entrou e saiu, a movimentação, mais a geração dos encargos de impostos que a gente tem que fazer o recolhimento no mês a mês. Né? Então, eles já estão bem
o ramo de atividade no Brasil já traz para ele essa consciência de regulamentação, e aí aqui eles já vêm com essa ideia, já procurando quem é que vai ajudar. Excelente, excelente. E os acessos a essas licenças, esses cursos, ele é um processo muito burocrático? Você consegue dar essa atenção e fazer toda essa tramitação? Porque taxas, compliance, né, tem uma parte burocrática, também tem prazos, tem também os custos, os valores. Qual é a dica que você daria para essa pessoa, essa companhia que quer fazer essa internacionalização? Com quanto tempo essa pessoa deve buscar essa informação antes, efetivamente, de começar esse processo? Depende bastante do produto que ela vai trazer. Se a gente está falando de produtos mais regulamentados, que é o tabaco, bebida alcoólica, que tem aí o pano de fundo do que seria da área da saúde, então a regulação ela está vinculada à proteção do ambiente social, das pessoas, né, para evitar a dependência alcoólica Então, para esse mercado, leva mais tempo. Né? Então, a gente faz um trabalho inicial de apresentar um relatório para o cliente envolvendo a obtenção da licença, que é o mais simples, e depois, simples em certa medida, né? Mas ela leva em torno aí, vamos dizer, de 2 ou 3 meses. O mês passado, o TTB, a licença dele para a importação de bebida alcoólica estava levando 4 meses. Então, depende do fluxo de trabalho do órgão regulador, é a dinâmica dele de emissão das licenças. Né? E aí, a partir do momento que saiu a licença, então a operação começa, é aí que a gente desenvolve a assessoria ali mensal no acompanhamento para ir. A gente faz um acompanhamento mais próximo. Como eu trabalhei com a agência reguladora no Brasil e a empresa em que eu trabalhei, a gente tinha a certificação da ISO 9001, o que é trabalhar no mercado regulado? É ter processos internos. Então, dia 15 eu tenho esse relatório. Então, a gente monta um processo interno, um cronograma de trabalho durante o mês, e aí, a partir do momento que implantou, aquilo vai se tornando repetitivo. Então, a gente vai treinando. Se o empresário quer que a gente continue com ele, nós estamos ali ao lado. Se ele quer treinar alguém interno da empresa, mas a gente sabe que aqui no mês a mês ele vai ter aquelas atividades obrigatórias. Ou seja, planejamento é fundamental. Planejamento. E falando de planejamento, Silvia, a gente sabe que os Estados Unidos ele é um país que todas ou a grande maioria dos brasileiros faz literalmente tudo para estar aqui, né? Não só vir passear, mas como ter o sonho de morar e até mesmo de exercer a sua atividade primária, seja uma dentista, seja uma pessoa na sua área como advogado. O que norteia o desejo de uma pessoa de vir morar aqui, dentro desse cenário, você que atua com esse perfil de imigrante? Eu acho que, em primeiro lugar, são os filhos. As pessoas querem vir para dar um futuro melhor para os filhos, porque quer presente maior que esse, né? Você consegue o green card vai para o seu filho, daí vem a cidadania, e aí todas as futuras gerações vão ter essa paz, porque a verdade é que no Brasil não temos mais paz. Você não sai da sua casa relaxado, você dirige olhando em volta. Quantas pessoas perdem a vida por causa de um celular, né? Então, isso não existe aqui, graças a Deus. Mas as pessoas, antigamente, eu acho, como você falou, do perfil do imigrante que mudou. Antigamente largava-se tudo, né? Exato. Sem planejamento, sem educação financeira, anos atrás, né? E vinha no informal, teve até a novela, né, do Coiote. Hoje não, o mundo globalizado precisa de pessoas qualificadas. Então, muitas vezes, você está lá no Brasil e tem qualificações, qualquer que seja a sua área. Eu não estou falando só do altamente qualificado, daquele alto executivo, mas todas as qualificações são necessárias aqui, porque nos Estados Unidos o número de vagas de emprego em aberto é absurdo. Até eu estava vindo, estava lá o caminhão do lado, precisamos de motoristas. Todos os lugares têm vagas em abertos e todas essas pessoas precisam de, né, primeiro, estarem legais aqui e algumas qualificações. Eu estava vendo essa semana que na parte de engenharia, o TA
Na mecatrônica, eles estão com tanta vaga e não tem Não profissionais. tem. A área da saúde também, né? Todas. Eles tiveram uma grande mudança na Pós- forma. Pós-pandemia, Isso, muita gente aposentou, parou. E também, com o efeito da pandemia, o mundo mudou a forma de se relacionar nessa questão do trabalho. As posições híbridas e algumas atividades, elas se fortaleceram depois disso. E muitas vezes as pessoas se acostumaram naquele ambiente, elas não querem mais voltar. Pro Né? bem e pro mal. Para o bem e No para o mal, ambiente não é? do home office, você Do diz? home office. Um exemplo simples, né? Eu tenho um filho pequeno, você também, em idade escolar, elementary, e um gap absurdo de professores. Meu filho ficou praticamente 1 mês e meio porque não tinha professor disponível dentro da rede pública, né? Mesmo com todos os benefícios. E é tão fácil a gente regulamentar alguém para ser professor aqui, gente. Querendo, estudando, correndo atrás. Você não precisa chegar como professor também. Tem a carreira de o para-professional de português. Toda escola tem pelo menos 2 hoje em dia, porque nós temos, na região em que eu moro, dentro da escola pública, tem mais pessoas que falam português em casa do que espanhol. Uau! Já. Tá bom? Então, os para-professionals são os profissionais que rodam a escola para auxiliar as crianças na comunicação. O que o Bacana. para-professional precisa? Permissão de trabalho, que muitas vezes a gente consegue com um mestrado, e não precisa ser um mestrado STEM, eu já vou falar disso daqui a pouco. A permissão de trabalho, enquanto ela está trabalhando em obter a licença, ela pode ser para-profissional, ou pode ser professor substituto e, finalmente, professor. Lembrando que está dentro do ambiente de escola pública, um ambiente seguro, um ambiente de certificação, está gerando income, renda, que é uma das grandes dificuldades do imigrante de chegar aqui e já ter essa preocupação de como eu vou pagar meu aluguel. Não é? Contando prazo para aposentadoria. Sem dúvida. Sem dúvida, isso é um outro ponto super importante, né? Então veja só a importância de você conectar profissionais que estão dentro do seu ambiente de trabalho para dar a informação que você precisa. E eu ia falar rapidamente do STEM. Né? Primeira vez, muita gente fala STEM, só pensa no engenheiro, no pessoal de tecnologia, de TI, Da que matemática. lógico, são muito necessários. Mas o que é STEM? Vamos começar por aí? A lista do que é STEM está no site da imigração e é uma lista enorme. Por quê? Tudo hoje em dia envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Desenvolvimento do país, né? Exato. Com certeza. Não pensem que são só engenheiros e profissionais de TI que são bem-vindos. Tá? A gente consegue até a educação, tem um mestrado em ensino de inglês como segunda língua. Excelente. Então, isso também enquadra como STEM e essa pessoa vai ficar 5 anos trabalhando legalmente. 3 durante o mestrado, 2 e 8 meses a 3, e mais 2 a 3 depois. 5 a 6 anos trabalhando legalmente com permissão de trabalho enquanto aguarda o Green Card. E fazendo mestrado para se tornar professora aqui de inglês como segunda língua. Exato, porque Fantástico, muitas, né? porque daí não é só, para a escola pública não precisa do mestrado. Mas se a pessoa quiser dar aula numa universidade, que paga Ela melhor, precisa. precisa ter um mestrado de ensino de línguas, tá? Agora, o meu mestrado no Brasil, outra curiosidade aqui, tá? O meu mestrado no Brasil é válido aqui. Eu recebo no Valência como mestra. Uau. Não sou advogada aqui, não tenho bar, poderia ter se quisesse seguir os caminhos necessários, mas o mestrado eu tenho. Para qualquer vaga que eu aplicar, eu vou receber como mestra. Eles não jogam a nossa educação de lá por Fora, água né? abaixo. Aham. Você tem. Às vezes você é engenheiro, você pode não ter licença para ser engenheiro aqui, mas você é bachelor's. Seu Exato. bacharelado você tem, você vai receber. Então, não trabalhe como um profissional não qualificado se você é qualificado. A importância de você buscar as informações nos canais corretos, porque muitas vezes cria-se um mito de que você não vai ser possível, né? Vai ficar inviabilizado aquele projeto. Muitas pessoas também ficam limitadas pela questão da idade. E aqui nos Estados Unidos, diga-se de passagem, que isso é um mito.
você vê pessoas mais velhas, mais jovens, né? É muito comum aqueles sonhos assim, isso não é para mim, porque eu já passei dos 30, porque eu estou nos 40, ou mesmo nos 50. Isso Meus não é pais verdade. imigraram comigo, tá? Vieram comigo de mudança. Meu pai fez 70 anos aqui. Ele também está totalmente legalizado. Ele recebeu uma carta do governo. Você já tem idade para aposentadoria. Que Lógico, lindo. aqui ele não tem os pontos e tudo mais, mas ele recebeu. Você vê como o governo é aberto. Não só ele migrou, tá? O green card deles veio com a minha mãe, também com mais de 60 anos, já aposentada no Brasil. Lógico, tinha um cargo bom, aposentada na Procuradoria-Geral do Estado, mas também foi muito bem recebida, independentemente da idade. Nunca prometendo que ia entrar na força trabalhadora de construir o país, né? Mas com o seu conhecimento, a sua sabedoria, ela foi recebida aqui. Que bacana, Não né? Olha, tem quanta idade. informação Então, rica, É. né? Que a gente desmistifica Isso. a vinda para os Estados Unidos, né? Legalmente. Legalmente. Com advogados e acompanhamento. Não é me Exatamente. ligar e falar, cheguei, né? Ligar para a Margarete ou para os Não. advogados, nossos parceiros aqui do grupo. É. Cheguei agora. Não, e eu acho assim, nos novos tempos de agora, quanto mais você via dessa forma, cheguei, mais complicado fica, não é? Não é a forma adequada, Não nem é a a forma forma inteligente, adequada. né? Não, e, inclusive, eu acredito que a Silvia possa complementar para há uma notícia no mercado de que os vistos de estudante de maneira consular, eles não estão sendo aprovados se você não demonstra um planejamento de projeto a ser desenvolvido aqui. Ou o teu projeto, o teu vínculo com o Brasil, que você vem para fazer X coisa e que você vai voltar para lá. Então, o Departamento de Imigração, ele está Tá de bem olho, né? atento. Ele está Tá bem atento. Mapeando, né? Principalmente, infelizmente, para a escola de inglês. Eu